Bom dia, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Começando mais um dia abençoado na presença de Deus, trazendo o nosso momento devocional, como nós fazemos todas as manhãs, trazendo uma palavra de Deus para começarmos bem a nossa vida, começarmos bem o nosso dia. E hoje a palavra que eu quero trazer para você tem o tema: eu fui marcado para ser um vencedor. E para nós falarmos esse tema, eu quero ler com você em Romanos capítulo 8, versículo de número 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí eu te faço uma pergunta. Você acredita que nasceu para vencer? Você de fato acredita nisso? Se você acredite, então não aceite outro pensamento em sua mente que não seja o de vitória. Não pense de outra forma, não pense de outra maneira. Como eu falei no devocional de ontem, muitas vezes nós nos deparamos com situações ruins em nossas vidas, que precisamos ter atitudes de vencedor. Se você se lembra dos 3 tópicos que eu falei no devocional de ontem, se você se lembra, beleza. Se você não se lembra, eu vou te recordar aqui. Eu falei, primeiro, ocupe a sua mente com coisas boas, Filipenses 4:8. Segundo, o que Deus nos fala sobre o mal que nos sobreveio, Salmo 142, versículo 1 a 3. E terceiro, sujeite-se a Deus e resista o mal, Tiago capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Então, muitas vezes nós nos deparamos realmente com situações ou até mesmo com pessoas que querem nos levar ao desânimo, querem nos levar a desistir da vida vitoriosa que Deus tem preparado para cada um de nós. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro grande passo para a vitória é o desejo de vencer, é a vontade, é o querer vencer. Então pense nas coisas que estão no alto, as coisas que vêm do alto. Tenha sua mente ocupada com coisas boas. Então, se deu para perceber que o devocional de ontem e de hoje, eles estão interligados entre um e outro. E eu quero agora aqui, no nosso devocional de hoje, compartilhar com você algumas marcas de um vencedor. Observe aí se você tem essas marcas. Se não tem, busque ter essas marcas. Nós já fomos marcados por Deus, lembre-se disso, para ser vitoriosos. Nós já fomos marcados por Deus para sermos vitoriosos. Então, em primeiro lugar, o vencedor tem a grandeza de reconhecer e vencer as suas limitações. Olha, Juízes 6, versículo 15 e 16, e ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha só que palavra. O primeiro obstáculo que Gideão precisou vencer foi o complexo de inferioridade. O menor da casa do meu pai, o mais limitado, o mais fraquinho, o que não tem força alguma. Nós temos outros exemplos, de homens que foram usados por Deus, mas tiveram também que vencer o seu complexo de inferioridade. Por exemplo,
Moisés, ele diz que ele era pesado de línguas, pesado de lábios. Êxodo 6:30. Jeremias disse ser muito jovem para cumprir a função de profeta, que ele era muito criança, Jeremias 1:6. São complexos de inferioridade por causa das limitações existentes. Todos nós as temos. Todos nós temos dificuldades. Todos nós somos limitados, mas precisamos vencer as nossas limitações. É importante saber que somos, sim, limitados, mas somos capazes de vencer com a presença de Deus. Segundo, o vencedor tem sempre uma atitude positiva. Filipenses 4:13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pensa que a vida do apóstolo Paulo foi uma vida fácil é porque ainda não leu a Bíblia. É porque ainda não leu principalmente o livro de Atos dos Apóstolos. Porque se ler vai entender toda a dificuldade de Paulo e ele chega com muita convicção, com muita atitude positiva, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dois outros servos de Deus que pensaram positivo, melhor dizendo, foram Josué e Calebe. Josué e Calebe, enquanto os demais 10 espias estavam pessimistas quanto a entrar na terra, querendo desistir, pois julgavam que a luta seria muito grande e que eles não seriam capazes de vencer, capazes de guerrear e de vencer, Calebe, tomando a frente, ele trouxe uma palavra no nome dele e no nome de Josué, que valeu para calar a boca de todos eles. Quando ele disse assim, lá em Número capítulo 13, verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha aí, atitude positiva, pensamento positivo. Eu posso vencer, eu posso alcançar a misericórdia e a bondade de Deus. Terceira marca do vencedor: o vencedor não espera a aprovação de todos. Isso é impossível você conseguir. Lembre-se que nem Jesus conseguiu a aprovação de todos. E olha só o que a palavra de Deus diz para nós. Primeiro, 2 Timóteo 2,14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas por palavras, que para nada aproveita e são para perversão dos ouvintes. O diabo sempre vai querer estragar aquilo que Deus reservou para nós. Infelizmente, essa é a realidade. E ele sempre tem um jeito de infiltrar alguém usado por ele para criar pensamentos negativos nas pessoas, querendo influenciar as pessoas a ficar aguardando que todo mundo aprove, que todo mundo concorde. Mas olha, se Paulo diz que nós não devemos nos preocupar com essas coisas diante do Senhor, entrar em contendas com palavras, olha só o que o Senhor Jesus disse em Lucas 7:31-34. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei o homem desta geração, os homens dessa geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, chamam uns aos outros e dizem: nós lhe tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizes: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Cuidado com as conversas fiadas.
com as conversas de quem não tem o que dizer, não tem o que falar, que acabam querendo fazer você perder o que Deus reservou para a sua vida, a vitória e a bênção. Quarto, o vencedor busca sempre excelência. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem congrega comigo ou já congregou comigo, certamente me ouviu falar diversas vezes que eu sempre tento melhorar, que eu quero sempre melhorar, que eu luto por melhorar sempre. E a frase que eu gosto de usar é: se está bom, pode ser melhor. Se está melhor, pode ser excelente. Se está excelente, pode ser estupendo. Se está estupendo, pode ser sensacional. Se está sensacional, pode ser espetacular. E assim por diante. Sempre melhorando, sempre progredindo, sempre avançando para a excelência. O conformismo é marca dos perdedores, né? O conformismo é marca dos perdedores. Mais uma vez eu tomo como exemplo aqui os 10 espias, né, que se viam como gafanhotos. Essa era a fala deles. Número 13:33 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, se enxergavam pequenos, incapazes, limitados, sofridos e não tinham esperança nenhuma. Estavam ali conformados com a sua condição, não queriam progredir, não queriam avançar. Que Deus nos livre dessa situação, que Deus nos tire da zona de conforto, para descobrirmos o que é que Ele tem cada dia de melhor para as nossas vidas. Quinto, o vencedor ouve críticas e sabe como enfrentá-las sem perder a compostura. Segundo Reis 6, verso 1 a 3. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. É uma crítica, é pequeno. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E ele disse: ide. E disse um: serve-te de ires também conosco. E ele respondeu: eu irei. Olha, as críticas construtivas nos fazem continuar buscando a excelência. É o caso aqui. Era uma crítica construtiva. O espaço está pequeno, mas vamos trabalhar junto para aumentar? Porque muita gente só sabe criticar e nunca ajudar. Aqui tinha uma crítica, mas também tinha solução. No Jordão, na beirada do Jordão, haveria árvores suficientes para se cortar e ampliar a tenda. Vamos junto com a gente fazer isso? Essa era a proposta. Mas é preciso separar críticas construtivas das destrutivas sem perder a compostura. Gálatas 2:11 diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que algum tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação,
Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Diplomaticamente, mas incisivamente, polidamente, mas energicamente, Paulo trouxe uma correção para Pedro, para Barnabé e os outros mais, né, que enquanto não tinham uma liderança do judaísmo para lhes cobrar, viviam com os gentios, se associavam com os gentios, mas quando a liderança chegava, eles fugiam, se apartavam. Então Paulo foi incisivo na sua cobrança de mudança de comportamento e de atitude, porque sabia que ali poderia surgir críticas destrutivas. E Paulo soube enfrentar sem perder a compostura. Sexto e último, para nós finalizarmos o nosso devocional de hoje. O vencedor tem um ideal. Você tem um rumo, você sabe aonde você quer chegar. Tem um ditado que diz que quem não sabe aonde vai, qualquer lugar que chegar está bom. Mas o vencedor sabe para onde quer ir. Ele tem um ideal. 1 Coríntios 9, 26 e 27 diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo sabia qual era o propósito da sua vida e trabalhava com muita fé nos resultados do seu trabalho, porque ele sabia a excelência daquilo que ele fazia. Ele conhecia o propósito, sabia qual era o ideal, sabia qual era o seu objetivo. E mesmo tendo lutas tremendas, nunca desistiu do seu propósito. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que já ache alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual era o alvo dele? Era o ideal, era o propósito, era o objetivo, né? Desenvolver a sua militância de fé, de confiança, para chegar no céu e estar com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Conclusão. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. E com esse versículo, eu nem preciso dizer mais nada. Apenas, então, somente orar para encerrar o nosso devocional de hoje. Mas eu vou repetir esse mesmo versículo de 1 15, 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você nasceu para vencer. Você foi marcado para ser um vencedor. Então viva como tal. Pai, obrigado por esse momento devocional. Obrigado, Senhor, pelas palavras de coragem que o Senhor nos dá nos dias de hoje, os alertas, os ensinamentos, para vivermos como vencedores e glorificarmos assim o teu precioso nome. Nos dá sabedoria, nos dá estratégia, nos dá graça, nos dá entendimento para lutarmos as batalhas que se apresentam diante de nós e sermos vitoriosos e sermos vencedores com a intenção única e exclusiva de glorificar e exaltar o teu nome. É o que nós te suplicamos nesta hora com gratidão e fazemos isso, Deus, em nome de Jesus,
teu Filho que vive para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Fique na bênção, fique na paz, fique com Deus, fique com Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.